Jesus Cristo, segundo registrou Lucas, capítulo 10 e o versículo 42. Vamos dizer todas juntas, irmãs? Vamos fazer um lindo coral aqui nessa palavra. Eu acho que está ali, né, para as irmãs ou não? Mas vamos lá. No 3, você vai ler comigo essa palavra, para ficar bem gravada no nosso coração. O capítulo 10, o versículo 42. Disse o Senhor Jesus: mais uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. A qual não lhe será tirada. Glória a Deus. Assentai-vos, por favor. Deus em Cristo vos abençoe grandemente. Meus irmãos, estamos diante de um tema muito lindo, e eu já vou entrar na palavra, que eu quero ser bem... ali está o relógio, bem prudente. E nós estamos diante desse tema, né, que está sendo abordado, um coração de Maria, em tempos de Marta, né? E é um tema muito lindo, e eu acredito que o Senhor trabalhou no meu coração quando eu estava estudando a palavra, e eu acredito que Ele está trabalhando no coração da igreja também. Eu ontem aqui, eu estava à tarde, a fotógrafa menina não está por aqui, né? Mas eu já conversei com ela hoje. E eu orei por ela hoje à tarde, e estava falando com Deus sobre essa jovem. E eu fiquei muito feliz, porque o Senhor disse para mim, eu ungi aquela jovem, eu ungi o intelectual, as faculdades mentais dela, porque pelo projeto que Deus tem na vida dessa moça. Se a mamãe dela está aqui hoje, não está ou está? A mamãe está? Onde está a mamãe? Levanta a mãozinha, querida, que eu possa ver. Veja só, assim como Jessé, que era pai de Davi, cuidava de um rei dentro de casa e nem sabia, eu quero dizer a você que sobre os seus ombros repousa uma responsabilidade diante de Deus, como mãe, para cuidar dessa menina para o Senhor, porque ela tem um chamado muito grande, e o Senhor está preparando e vai prepará-la, e eu ainda ouvirei testemunho dela, do que Deus vai fazer na vida dessa menina, tanto na vida espiritual, ministerial, e na vida profissional, e na vida dela secular. Então, como mãe, cuide dela em oração, a proteja e ore todos os dias, para que o Senhor destrua todos os projetos das trevas contra a vida dela. Tá bom, minha linda? Eu orei também hoje à tarde por aquela irmã, ela está aqui, né? Levanta a mãozinha. Aquela irmã que eu chamei aqui na frente, uma senhora já. Você, irmã, você pode dizer, a minha idade já está bem avançada e o meu corpo está doente, mas eu quero dizer uma coisa para você. Fique em pezinho, por favor. E olha aqui para o pastor Hebron e para a pastora Cleone. Talvez você não tenha condições de trabalhar. A gente entende a idade, o corpo, vive cansado. Mas quando você olha para esse homem, para essa mulher, você pode cuidar deles em oração. Você pode manter eles na presença de Deus, com a tua guerra na oração, no teu secreto com Deus. E cuidando desse pastor, que é o seu pastor, e dos pastores, você pode entrar no secreto com Deus, nos mistérios de Deus, e cuidar de todos os nossos pastores, igreja, que estão precisando que nós seguramos a vida deles em oração. Então, pode ser que você não tenha mais vigor para o trabalho aqui, como você já trabalhou, minha amada, mas você tem um grande potencial em oração, na presença do Senhor. Não perca isso, tá? Deus te abençoe. Eu orei pela sua vida também hoje à tarde. Glórias a Deus. Deus está aqui. E nós estamos olhando para a palavra. Irmãos, eu quero dizer para você que o Senhor com certeza está aqui. E nós também estamos aqui com Ele. Eu quero perguntar, quantos deixaram o seu problema em casa? Levante a mãozinha para vir adorar. Quantos deixaram o seu problema ali na porta? Levante a mãozinha. Então eu quero dizer a você, nessa noite, volte com o teu coração e pegue o seu problema de volta.
Sabe por quê? Problema não é para deixar na sua casa. Problema não é para deixar na porta e entrar sem o problema. Sabe por quê? Porque este ambiente aqui é um hospital divino. É onde o Senhor diz assim, vinde a mim. Então você vem com os teus problemas, você vem com o teu fardo. Sabe por quê? Porque você não vai levar. Porque se você deixar ali na porta, ou você deixar ele em casa, você sai da igreja e toma de novo. E esse fardo não é seu. Esse fardo é da cruz. Esse fardo é para os pés de Jesus. Então quando você se arruma para vir ao templo, adorar e magnificar o nome do Senhor teu Deus, traga sim a aflição, traga sim o problema, traga sim e deposite aos pés de Jesus, porque esse fardo, esse problema não é para você levar de volta, é para ficar aos pés da cruz, porque ali tem solução de todos os problemas. Então eu quero dizer para você que sim, você pode adorar, porque você já deixou aqui nos pés da cruz todo o fardo de problema e toda a aflição que estava incomodando a sua vida. Amém? E aí quando você sair daqui, depois de ouvir tudo o que nós ouvimos aqui nessa noite, você vai sair leve, dançante, feliz, glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque o problema veio contigo, mas ficou aqui. Aí sim, aí você não leva, aí você deixa. Tá certo? Glória a Deus. Nós estamos olhando, queridos, para essa palavra. E nós olhamos ontem e hoje essa peça que as irmãs fizeram, que foi uma conclusão dentro do tema, algo que preencheu, né, que trouxe a nossa compreensão. As irmãs a apresentaram e foi uma mensagem, através dessa peça, dessa palavra. Quando o Senhor, eu vejo assim, irmãos, como falamos ontem, eu vejo que nesse cenário, dessa narrativa bíblica, que é bem curtinha, mas bastante conhecida, eu vejo que o Senhor, o Espírito Santo, Ele quis trazer aos leitores, ou a nós nessa noite aqui, o seguinte: a gente observa aqui, a Bíblia não dá detalhes sobre este cenário, a Bíblia não dá detalhes sobre quantas pessoas estavam com Jesus, ele não fala como era a casa de Marta. A gente acredita que eles eram pessoas de posses, era uma família de posses, porque pela forma como é colocada a palavra aqui, mas a Bíblia não diz quantas pessoas estavam lá para aquele alimento, não diz como era o ornamento daquela casa, não fala qual era o cardápio, nada disso, porque isso não é relevante. O que eu vejo o Espírito Santo dando um zoom na vida de Marta e nos mostrando a vida de Marta, o momento de Marta, o tempo de Marta, aquela mulher, como eu disse ontem, dinâmica, aquela mulher que é fiel ao Senhor e que trabalha e que oferece o seu melhor ao Senhor, mas também que de repente aquela preocupação em trabalhar, em fazer, desvirtua Marta e tira o foco dela que estava em Jesus, agora já está no problema. Então eu vejo que o Espírito Santo dá um zoom nessa cena e de repente ele já vai para outra cena e dá outro zoom na vida de Maria, dizendo para nós, mostrando para nós quem é Maria na presença dele, aquela mulher devota, aquela mulher que adora, aquela mulher que prioriza o santo, aquela mulher que prioriza o sagrado, aquela mulher que antes de fazer, ela está na presença do Senhor recebendo dele. Aleluia! Então eu vejo que o Senhor se interessa de mostrar-nos essa situação, este cenário. E eu estava olhando, né, irmãos, e vendo como o Senhor, ele tem, na simplicidade, Jesus é simples quando nos ensina. Não é difícil. Ele não busca palavras difíceis, frases difíceis, você tem que ir lá no dicionário para descobrir o que. Não, a palavra do Senhor é simples, para que os seus ouvintes entendam o que Ele está querendo dizer e qual é o ensinamento que Ele quer passar. E quando eu vejo essas duas mulheres, e eu vejo o Senhor trazendo para nós, mostrando para nós a escolha delas.
E dizendo para nós, como vimos aqui na peça, é possível, irmã, nesse tempo de correria, nesse tempo em que todas as pessoas estão correndo, trabalhando, adquirindo, nesse tempo de preocupação, de tensão, nesse tempo em que as pessoas, as mulheres dessa época, desse contexto, já têm a sua vida profissional, estão ocupadas também além da sua casa. É possível, irmã, que se tenha esse coração de Maria? Sim, amadas. É possível, e você entende que quando você tem e quando você prioriza a presença de Deus em sua vida, o sagrado na sua vida, todas as outras coisas são ajustadas à sua vida de forma natural e de forma leve. Você não precisa ficar como ficava Marta, preocupada, desesperada, abatida. É possível sim, mas é uma escolha. Maria, Jesus diz que Maria escolheu. Então, para você ter esse coração de Maria, nesse tempo de Marta, nesse tempo dessa correria toda, você precisa fazer uma escolha. Você precisa fazer a escolha de priorizar as coisas de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Priorizar o sagrado. Priorizar a presença. Priorizar a busca. A gente observa que, na vida de Marta, a gente encontra uma mulher realizando o serviço para o Senhor. Na vida de Maria, a gente encontra uma mulher entregue em adoração. Mas se juntar esse coração adorador ao coração de Marta, entregue ao serviço, à fidelidade, ao trabalho, você já pensou o potencial de uma mulher dessa na mão de Deus? Aleluia! Você não sofre com a ansiedade. As palavras de Paulo, se não me foge da memória, em Filipenses 4:6, quando ele diz assim, não esteja ansioso por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus. Com oração, súplica e ação de graças. Quando você prioriza o Senhor, você busca a presença do Senhor. As palavras do profeta Jeremias, quando ele fala, 29:13, se não me foge também na memória, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. As palavras de Pedro chegam ao nosso coração e confortam quando ele diz, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem. As palavras do próprio Jesus, quando ele estava dizendo, Mateus 7:7-9, a 11, quando ele diz assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai, batei, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem, diz o Senhor, que pedindo-lhe pão o seu filho lhe dará uma pedra, ou pedindo-lhe um peixe lhe dará uma serpente? Se vós sois maus e sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Quando você escolhe priorizar, estar na presença dEle, priorizar a sua vida com Ele. Dá para você dizer um glória bem forte para o Senhor? Então eu vejo aqui o Senhor trazendo para nós devoção, adoração e serviço. Porque como eu disse ontem, quando nós trabalhamos para o Senhor, seja, irmão, na nossa vida cotidiana, tudo aquilo que a gente faz é para a glória de Jesus. Então tudo aquilo que a gente faz é um transbordar do amor do Senhor no nosso coração, quando nós escolhemos priorizar a presença do Senhor na nossa vida. Glória a Deus.
E quando você tem esse coração de Maria, diga assim comigo: eu tenho o coração de Maria em tempos de Marta. Você tem certeza disso? Você tem certeza disso? Então vamos dizer de novo: eu tenho o coração de Maria em tempos de Marta. Ou seja, nesse tempo, você está priorizando, escolhendo estar com o Senhor. E você consegue entender o que isso significa, uma mulher priorizar. Primeira coisa que eu vejo que o Senhor traz é que ela tem uma fé autêntica e uma fé ousada. Se você, nesse tempo, nessa vida de mulher cheia de ocupações, ou mesmo o homem, eu estou falando aqui direcionado às mulheres, mas eu estou falando para a igreja do Senhor, para os irmãos, para a juventude. Se você priorizar e a sua fé, irmão, pensa no potencial de uma mulher, pensa no potencial de um homem, de um jovem, de um adolescente, de uma criança, quando ele prioriza as coisas de Deus, quando ele prioriza o sagrado, quando ele prioriza adorar ao Senhor. Pensa no potencial dessa fé. É uma fé autêntica e uma fé ousada. Sabe por quê que eu vejo isso? A Bíblia diz assim que Maria está nos pés do Senhor aprendendo, está aos pés do Senhor. E isso era fora do normal naquela época. Uma mulher não podia, era inadmissível, não podia estar aos pés do rabino aprendendo com ele. Isso era só para homem. Uma mulher não podia estar ali naquele exato momento, naquele lugar aonde Maria estava. Sabe por que é que Maria estava ali? Aonde na tradição, aonde nos costumes, aonde que a religiosidade não permitia. Sabe por que é? Que ela quebra regras, que ela quebra protocolo, que ela quebra a religiosidade da época, porque ela tem uma fé ousada. E ela tem uma fé ousada porque ela escolheu a melhor parte. Ela tem essa fé ousada porque ela escolheu priorizar a presença do Senhor na vida dela. Ela quebra os paradigmas da época. Os religiosos da época separavam uma sala, um pátio no templo, tinha separação para as mulheres estarem, para os homens estarem, porque aquela atitude de Maria não podia acontecer naqueles tempos, mas ela era uma mulher que priorizava o Senhor, ela adorava, ela queria a presença do Senhor, ela era como o salmista: a minha alma tem sede de ti, Senhor, assim como a corça anseia pela corrente das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Então ela quebra as regras e ela está bem ali, aos pés do Senhor. E ele que é rei, e ele que é Senhor disse: ela não sai daqui, porque aqui é a melhor parte que ela escolheu. Eu sinto a glória dele aqui nessa noite. Eu sinto a glória do Senhor. Prioriza o Senhor. Então diga comigo: quando eu priorizo a presença do Senhor, o reino de Deus, o sagrado, a minha fé é autêntica, é ousada e não falha. Glória a Deus. Você sabe o que você está falando? É verdade isso que você está falando? Se é verdade, então escute o que o Senhor tem ainda para dizer para você nessa noite. Se você é essa mulher que prioriza, que tem um coração de adorador,
Senhor que adora em todo o tempo. Se você é essa mulher de coração de Maria em tempo de Marta, então você tem a sua fé ousada. E então, além de você ter essa fé ousada, de você servir ao Senhor com toda a sua alma e a sua verdade, eu quero te dizer que essa mulher de fé ousada, essa mulher de coração de Maria, ela atrai a atenção de Deus para a sua vida. Ela atrai a atenção do Senhor para a sua casa. Ela atrai a atenção de Deus para a sua história. Sim, é verdade. Ela atrai, sabe por quê? Eu já falei ontem, lá existiam as pousadas, o nosso Jesus, e eu sou uma pessoa que eu gosto de olhar para o exemplo dele e caminhar exatamente como ele. E eu via nas páginas, no início da minha jornada cristã, eu pensava, bom, Jesus ele saía, ele estava no meio das multidões, ele curava, ele pregava, ele fazia aquilo que ele veio para fazer, a sua missão. Mas de repente ele sentia necessidade de retirar-se um pouco. Ele sentia necessidade de silêncio. Ele sentia necessidade de estar a sós com Deus. Ele sentia necessidade de retirar-se. E aí eu vejo ele muitas vezes indo para o deserto. Algumas vezes ele entra no barquinho, ele se deita e ele dorme. Mas outras vezes, Jesus, e hoje Jesus, aonde é que você vai? Aonde é que você vai descansar? Aonde é que você vai conversar um pouco? Aonde é que você vai dar risada, contar história? Aonde é, Jesus? Eu vou caminhar em direção a Betânia, porque lá tem a casa dos meus amigos. Lá tem uma mulher que o coração dela é voltado totalmente a mim. Lá tem outra que trabalha diretamente para mim, que faz o melhor. Lá tem o meu amigo Lázaro. Eu vou para lá. Sabe por que ele vai para lá? Porque lá tem um coração que chama a atenção de Jesus. Chama a atenção de Jesus. Atrai a presença de Jesus. E quando esse coração atrai a presença de Jesus, minha irmã, você pode crer. Você pode crer que a tua vida é diferente de todos os demais que estão à sua volta, porque você atrai a presença dele. É bênção na casa, é bênção na família, é bênção no trabalho, é bênção nos negócios, é bênção no ministério, é bênção na vida física, é bênção em tudo. A Bíblia diz assim que quando a arca do Senhor representava a presença do Senhor, quando ela andou sendo levada para lá e para cá, mais um dia ela foi levada e parou lá dentro da casa de Obed-edom. A Bíblia diz assim que Deus abençoou tanto a casa de Obed-edom. A casa de Obed-edom foi abençoada. Por quê? Porque ele recepcionou a presença do Senhor Todo-Poderoso. E quando você recepciona a presença do Senhor na sua vida, a chuva de bênção, a glória de Deus, a milagre de Deus, a perfeição e a graciosidade da presença do Senhor chega dentro da sua casa. Raike ramantekeso labashai. Oh, glória a Deus! A presença do Senhor, que representava aquela arca, representava a presença do Senhor. Ela estava ali guardada dentro da casa de Obed-edom. E o Senhor começou a abençoar a casa dele. Aí chegou alguém para o rei Davi e disse: olha, rei, a casa de Obed-edom está tão abençoada. Está tão lindo o que o Senhor está fazendo lá. Está tanta coisa acontecendo lá dentro daquela casa. Mas por quê? O que está acontecendo com Obed? Porque a arca está lá. Porque ele recepcionou a presença do Senhor. E aonde a presença do Senhor está, meu irmão, minha irmã, pode ter certeza, aquela casa será abençoada. Sabe o que o rei disse? Não vou esperar mais. Eu vou lá e vou trazer a arca para cá. Porque não basta somente a casa de Obed-edom. Eu quero Jerusalém, eu quero Israel, eu quero Judá, eu quero todo o povo abençoado. Eu vou buscar a presença do Senhor. Porque a nossa casa, a nossa história, a nossa vida em todos os seus aspectos, ela só é abençoada se a presença do Senhor estiver conosco. Diga comigo. Coração de Maria atrai a presença de Jesus.
na minha vida, na minha casa, na minha história. Você crê no que você está dizendo? Oh, aleluia. Tchacarabachai. Oh, eu fico pensando por que é que tanta mulher, muitas vezes, sofre tanto, chora tanto, toda vez é luta, toda vez não se conta uma bênção. Aí eu fico pensando, será que essa abençoada de Deus atrai a presença de Deus? Porque nós ouvimos aqui hoje, o crente não é isento das lutas, não. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas o que ele terminou dizendo? Mas tende bom ânimo. Ou seja, não fique choramingando para lá e para cá, porque você vai sofrer aflição, mas eu venci por você, e você também com a minha presença será vencedora. Aleluia. Então a mulher que tem o coração de Maria, entregue, uma devoção verdadeira, ela atrai a presença do Senhor. Aquela estrada que ia a Betânia, em direção à casa desses 3 irmãos, era conhecida de Jesus. Nesse tempo de caos, nesse tempo escuro, em que nós, a humanidade, está vivendo, dá-nos a impressão que estamos vivendo em um caldeirão fervente, a borbulhar, aonde os valores são invertidos, o certo é errado, o errado é certo, aonde as pessoas estão vivendo um ódio uma das outras, aonde a depressão tem tomado conta. Nunca se ouviu falar tanto no suicídio como a gente ouve agora. Eu moro numa das cidades mais lindas do Brasil, mais rica do Brasil, que é Balneário Camboriú. Mas essa cidade é marcada por pessoas milionárias, pessoas que têm tudo, mas que eles não têm a melhor parte, como teve Maria. E a gente seguidamente ouve, alguém suicidou-se, mas essa pessoa não era poderosa na terra, sim, mas ela não soube escolher, porque quando se escolhe a melhor parte, ela tem a presença de Deus, e gente que tem presença de Deus tem vida, e gente que tem presença de Deus tem alegria, e gente que tem presença de Deus tem o gozo na alma, e gente que tem presença de Deus, ele transborda a vida, porque Jesus disse assim, João 10:10, eu vim para que todos tenham vida, e a tenham com abundância. Glória a Jesus. Transborda a vida. Mas nós estamos vivendo nesse contexto. O mundo está bagunçado. A igreja está sofrendo, as famílias sofrem. Há um avanço diabólico contra as famílias. Mas eu quero te dizer nesta noite, no nome de Jesus Cristo, que pode o inferno, o sistema, tudo se levantar contra a sua família, mas se você atrair a atenção de Deus para lá, não vai acontecer nada. Eu quero te dizer uma coisa muito séria aqui, você não precisa fazer protesto contra a rede de TV, você não precisa fazer protesto contra a
pessoas que ensinam ao contrário da Bíblia, sabe por quê? Porque se a presença dele estiver dentro da sua casa, os seus filhos não se contaminarão com o mundo. Se a presença de Deus estiver na sua casa, o seu esposo não vai te deixar, a sua esposa não vai te deixar, os teus filhos não irão para lá, porque a presença de Deus está ali. Então não tenha medo do avanço do inimigo, atrai a presença de Deus para lá, porque tem milagre e bênção para a sua família. Labacante soltse. Você que tem o seu filho que não está aqui, você que tem a sua filha que não está aqui, eu quero que você levante a sua mão agora, mas uma mão assim ousada, de mulher de fé, e eu quero profetizar a palavra de Deus sobre a sua vida. O seu filho que não está aqui, a sua filha que não está aqui, ele não foi dado a você para ir para o mundo, ele não foi escolhido para viver o mundo, ele foi escolhido para o Senhor. Então nessa noite, no nome de Jesus, como uma mulher de Deus, como um homem de Deus, você vai marchar dentro da sua casa com a presença do Senhor, e você vai dizer: os meus filhos são do Senhor, os meus filhos são do Senhor, e o sistema maligno não prevalecerá contra eles. Ai. Recanta, ai. Sabe o que o Senhor diz a mim? Que haverá uma volta, que haverá um trabalhar, que haverá um avivamento dentro da sua casa, a partir do momento em que verdadeiramente você entender o que é esse tema na sua vida, o que é ter o coração de Maria. Eu disse aos irmãos que no ano passado eu passei uma luta muito grande. E eu disse aos irmãos que eu sempre tive a minha vida, Deus como um pai que cuida de mim desde a minha adolescência, quando eu fiquei longe dos meus pais. E aí eu estava a vagar, pensamento, preocupação. E aí o Senhor me trouxe de volta para junto do coração dele. E você sabe, eu como pregadora, eu não apenas prego, mas eu sirvo ao reino de Deus. Eu também tenho a minha vida profissional. E o celular é direto. Mas quando antes de eu dormir, eu desconecto o meu celular para descansar. E ele só será conectado à internet novamente depois que eu tenha passado os meus momentos na presença do Senhor, no meu devocional pela manhã. Porque quando eu me assustei no ano passado com o vento e com a tempestade, o Senhor disse: mas você não está aí toda alegrinha, você está muito ligada, você está fazendo muitas coisas e você não está em harmonia com a minha vontade. Sério, irmãos, o Senhor falou comigo. E aí eu comecei a escolher as minhas prioridades. Eu disse: não, Senhor, esse celular aqui, ele será desligado quando eu for descansar. E ele só será ligado novamente depois que eu falar com o Senhor, depois que o meu dia for consagrado, depois que eu estiver o meu momento de Maria, na presença do Senhor, absorvendo a presença dEle e a palavra dEle. E sabe o que eu tenho visto, irmãos? Que o Senhor se alegrou tanto dessa minha escolha. O Senhor se alegrou tanto dessa minha escolha. É difícil, irmã? Sim, é difícil. Você que canta, você que prega, os pastores, é difícil desligar o celular. É difícil, mas eu escolhi. E eu vi um mover de Deus tão grande na minha vida, jovens. Quando a gente escolhe, quando a gente prioriza, quando a gente faz para o Senhor, Ele abre os céus e a presença dEle, que é mais importante, não falta na nossa vida. Priorize. Chama a presença de Deus para a sua vida, para a sua casa. Eu vou encerrar logo. Só tem mais uma parte que eu quero dizer para você o seguinte: quando você prioriza o Senhor e você chama a presença dEle, você atrai a presença dEle, te prepare para o que vai acontecer na sua casa. Eu vou repetir.
Se você está atraindo a presença do Senhor para a sua casa, te prepare para o que vai acontecer na sua história. Irmãos, eu sou assembleiana. Eu prego em todas as igrejas, mas eu nasci na minha vida cristã dentro de uma igreja pentecostal, igreja que tem profecias, igreja que tem visão, igreja que a irmãzinha levanta a mão e cura enfermos no nome de Jesus. Foi assim que eu nasci e é assim que eu quero continuar até a vinda do Senhor Jesus. Então, quando nós escolhemos e quando nós priorizamos a presença do Senhor e nós atraímos a presença dele para a nossa vida, para a nossa casa, milagres acontecem. Nós vivemos, irmãos, o sobrenatural. Tem gente que não acredita mais, tem gente que pensa assim, não precisa. Por que sobrenatural? Não precisa viver o sobrenatural, mas eu quero vos dizer nessa noite que eu vivo o sobrenatural. Eu vejo o Senhor agindo na minha vida todos os dias e eu glorifico a Ele porque Ele é Deus de coisas grandes. Sabe por que eu digo isso para você? Porque aquela casa onde estava Marta, Maria e Lázaro, e aonde atraía a presença do Senhor, e aonde existia fé ousada, e aonde eles tinham todos os dias a presença do Senhor, embora não fisicamente, a Bíblia diz assim, que chegou um dia, e eu gosto de pensar como é que foi aquele dia. Aquela casa, eu acredito que era festiva, porque quando a presença do Senhor está, não é festiva? Hoje eu almocei com os pastores, é uma paz e uma alegria. Por quê? Porque a presença está lá. Então é festiva, mas chega um dia que uma nuvem escura de tristeza envolve a casa. E de repente tem lá aquele laço preto, luto. O irmão, o moço, o Lázaro adoece. Mas elas são aquelas mulheres, Marta, Maria. O irmão adoece. E eu acho tão lindo o que elas falam, porque veja só, quando você prioriza o Senhor, você tem intimidade com Ele. Por isso que Marta chegou e disse, Senhor, não se preocupa comigo não. Ela tinha intimidade. Eu vejo ela chamando alguém e dizendo assim, ó, vai até Jesus e diz assim para ele, aquele a quem você ama. Ela não disse, vai lá e diz que Lázaro, sabe, quando você prioriza o Senhor e você passa a conhecê-lo, e você passa a ter intimidade com Ele, você sabe como mexer com o coração dele. Você pensa, como é que Jesus ia ficar com aquela pessoa chegando, olhando para ele e dizendo, ei, aquele lá que você ama tanto, está doente, está feio. Isso é intimidade. Isso é mexer com o coração de Jesus. E você só faz isso quando você prioriza a presença dEle. Quando você escolhe viver para Ele. Aí a Bíblia diz que Jesus demorou-se um pouco. E aí tudo ficou escuro. Luto na casa de Maria e Marta. Sim, mas eles não são os queridinhos de Jesus? Como assim? O comentário. Olha, morreu. Porque Jesus não veio, Ele não é todo poderoso, Ele não cura os enfermos todos. E olha o que Ele fez, virou as costas para os seus amigos. Mas Jesus estava sabendo de tudo. E eu penso assim, eu conjecturo bastante. E a natureza, ela foi criada pelo nosso Senhor. Então eu penso que as flores murcharam. Eu penso que os passarinhos deixaram de cantar. E eu penso que um clima triste tomou conta daquele cenário. Quem perde alguém sabe como é que é. Tudo perdeu sentido.
E Marta é mais quietinha, está lá chorando, mas eu penso que Maria vinha pela porta, olhava para a janela, a gente chamou Jesus, mas ele não veio. Então tudo acabou, a esperança acabou, Lázaro foi levado para o sepulcro, enterrado. E eu penso que a tristeza invadiu aquele coração, porque quem prioriza também passa por tribulação. Mas de repente, por aquela rua empoeirada de Betânia, ouve-se passos. Firme. Talvez não houve aquela conversa daqueles homens que acompanhavam. Talvez venham passos silenciosos, mas determinados. Daquele a quem Isaías descreveu, dizendo: que não havia nele parecer nem formosura. Nós não víamos nada para que o desejássemos. Era um homem de dor, rejeitado, o mais rejeitado pelos homens. Homens de dores, experimentado no trabalho. Aquele a quem os homens viravam o seu rosto. E nós não fizemos dele caso algum. Eu vejo ele caminhando firme em direção a Betânia. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelos nossos pecados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, sarados, sarados. Ele caminha em direção à casa de Betânia. E ele vai em direção, e eu penso que ele está em silêncio, e ele está caminhando, e as flores começam a renascer novamente, a aflorar, os passarinhos começam a cantar, porque o rei da vida chegou. A morte pensou que havia vencido, havia boatos de que tudo acabou, porque Lázaro já foi levado para o sepulcro, mas o dono da vida está chegando. Ele um dia foi atraído para aquela casa, e desde o momento quando ele é atraído para a casa de alguém, ele não sai mais, ele não abandona mais, ele está ali no momento da alegria, no momento de prazer, no momento de festividade, mas também no momento da dor. E ele chega àquela casa, e ele chega àquele lugar, ele tem passos firmes e determinados, porque lá tem um coração que o adora, lá tem um coração que o serve, lá tem um coração que escolheu estar na presença dele. E quando ele chega lá, e ele vê, a Maria vem ao encontro e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E a Bíblia diz que ela corre e chama a Marta, e a Maria chega, e quando olha para Jesus, ela chora e novamente joga-se aos seus pés e diz as palavras de Marta: se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E a Bíblia diz assim, que Jesus chorou. Sabe, você que escolheu, fez uma escolha de servi-lo, ele também chora por você. Ele também sente quando você está sozinho, com dor, perdendo, quando você está doente, quando você está amargurado. Ele também sente. Antes de você passar pela luta que você está passando, ele já passou antes de ir para o Calvário. Mas quando ele foi para o Calvário, ele levou a sua luta e a sua dor consigo. Ele chora, ele sente, mas ele não fica por isso, não. Ele diz: mostra, leva lá onde você colocou. Leva lá onde a esperança já acabou. Leva lá onde ele está. Me mostra onde está a sua dor. Jesus sabia onde Lázaro estava, mas as mulheres precisaram levar ele até lá. E quando ele chega e ele grita: Lázaro, venha para fora. Porque na casa aonde existe um coração que escolhe, que prioriza, independentemente das suas atividades, ele chega para levar a vida, para levar a vitória e para determinar a mudança na tua história.
É claro que ele diz: Lázaro, venha para fora, porque se ele falasse, sai para fora, todos os mortos iriam sair dos túmulos, porque era a voz da vida. Ele direciona a sua voz para Lázaro, para a dor de Marta, Maria, e ele diz: vem, Lázaro. A minha filha priorizou a minha presença, a minha filha buscou, a minha filha agora está sofrendo e eu vim trazer a vida para ela. Eu quero dizer para você que assim como foi com Marta, Maria e Lázaro, Lázaro saiu daquele túmulo, Lázaro viveu, Lázaro ressuscitou. O que o Senhor determinou para que eu falasse para a sua vida nessa noite é que quando você entender realmente o que é priorizar, tem pessoas que se levantam, tomam o seu café e já esqueceram até de dobrar o joelho rapidamente, mas não falam com o Senhor e passam o dia nas suas atividades. Marta estava fazendo aquilo que para ela precisava fazer com urgência, mas ela negligenciou a melhor parte. E há pessoas aqui que têm negligenciado também, têm feito urgente aquilo que exige a sua atenção, aquilo que exige o seu trabalhar, o seu serviço. Mas o Senhor diz para você nessa noite: eu estou te desafiando a você escolher, priorizar primeiro a mim. Depois você vai ver que as outras coisas vão fluir sobre a sua vida. Você vai ver que milagre vai acontecer na sua vida e a sua história servirá para testemunho. Sabe por quê? Porque a história de Marta e Maria não parou ali. A Bíblia diz assim que no jantar, lá em Betânia, quando as pessoas estavam lá com Jesus, antes dele ser crucificado, a Bíblia diz que as pessoas iam para lá para ver Lázaro, que havia sido ressuscitado também. Era um dos motivos que as pessoas encaminhavam-se para Betânia, porque a história ficou, porque eles foram testemunho para as outras pessoas. A Bíblia diz assim, que a atitude de Maria quebrando o vaso de alabastro, o Senhor Jesus disse para os discípulos: essa obra que ela fez, essa ação, essa atitude será conhecida pelo mundo, e aonde o evangelho for pregado, vai ser lembrado o nome dela. Então eu quero te dizer nessa noite, uma palavra profética que vem dentro dessa palavra. Quando você entender o que é priorizar, quando você entender que não é apenas um tema, quando você entender que Deus nos colocou aqui hoje para chamar a atenção e dizendo: eu estou te chamando para perto do meu coração. Quando você entender, você vai ver a presença de Deus agindo dentro da sua casa e na sua história. Você vai ver a sua história como um testemunho, e muitos serão atraídos para Deus através do testemunho da sua vida. Quantos creem assim? Você que crê, se levante em nome de Jesus, que eu vou orar contigo nessa noite. Priorize o Senhor, priorize, porque o Senhor dos exércitos, Ele está se encaminhando para a sua história, para a sua vida, porque você está nessa noite dizendo: Senhor, eu vou fazer uma escolha. Você vai fazer uma escolha. Você que vai fazer uma escolha para priorizar, eu quero te convidar a vir aqui. Quem sabe você não tem, irmã, eu não tenho tempo de orar. Eu não tenho tempo de aproveitar um momento na palavra. Eu não tenho tempo de adorar dentro da minha casa. Eu adoro na igreja. Eu quero te chamar, vem aqui, porque o Senhor quer ir para a sua casa com você. Ele quer fazer coisas grandes lá. Você olha e você pensa: mas o que está acontecendo? As coisas não estão fluindo. É a presença que está faltando lá dentro da sua casa. Eu quero que você venha fazendo uma escolha certa. Venha, pode vir. Você que é irmã do ciclo de oração, não é vergonhoso. O Senhor Jesus me chamou a atenção no ano passado. Eu sou pregadora, eu prego há tempos, e o Senhor Jesus me chamou a atenção, e eu não tenho vergonha de falar. Porque é tanto amor do nosso Senhor Jesus. Cham de sou de cai,
Seneble floods night, iramante so in snow, it lights night so, ilabashande night, yandisnei so, sharamante. Oh, Sharamans no. Aqui estou, sim, te espero aqui. Vou caminhar ali. Você disse a mim, não consigo não, eu não posso mais, estou fraco sim, mas eu sou teu Deus e escolhi hoje aqui te chamar novamente a mim. Eira som de cantos não, vem, vem pra mim. Eu renovo sim suas forças, seu coração, seu coração, seu coração. O som pode tocar bem baixinho se você quiser, e eu quero que você, que o Pai, que o Senhor, que o Espírito Santo ouça esse gemido do seu coração. Quando ele estava orando pelos discípulos, ele disse: Senhor, eu não oro apenas por esses, mas por todos aqueles que virão a mim. Pai, eu estou orando por esses, mas eu também oro pela minha igreja lá de Sara. Você estava incluído na oração do Senhor Jesus quando Ele fez para os discípulos. Você estava incluído naquela oração, irmã, do ciclo de oração. Você estava lá quando Jesus disse: Pai, guarda-os. Eu estou aqui orando por pessoas que estão tristes, desanimadas. Eu estou orando aqui, você que precisa de um refrigério do céu nessa noite. Eu estou orando aqui por mulheres que não sabem mais o que é priorizar a presença do Senhor. Irmãs que estão aqui na frente, olhem para mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu digo para as irmãs que a presença vai com você. Vai entrar dentro da sua casa a presença. Vai entrar dentro da sua casa. Quantas mães aqui que não têm seus filhos na igreja, eu quero você aqui também, porque a presença do Senhor vai entrar lá para arrebatar os seus filhos das mãos do inimigo. Porque os passos firmes de Jesus de Nazaré, daquele que é vida e poder, está entrando dentro da sua casa. E o sistema demoníaco não tem poder sobre o teu lar, sobre a tua família. Shakandarabasu, Labachei, Labachou. A glória do Senhor Jeová está aqui neste lugar.
Olhe para mim aqui, pode vir, venha correndo e trazendo o seu filho e a sua filha, sabe, trazendo como? No coração, apresentando esse fardo, dizendo: Senhor, eles não estão aqui fisicamente, mas eu estou apresentando eles a Ti aqui, eu estou profetizando nessa igreja, nessa noite. A glória de Deus vai entrar dentro da sua casa, a presença do Senhor vai entrar lá e vai arrebatar os seus filhos que estão no mundo para a presença do Senhor. Levante a mão assim, todos os irmãos. Todos vocês. Pai, nesse momento em que a igreja levanta as mãos a Ti, é a Ti, Senhor, é diante do poder da Sua palavra. O Senhor disse: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. O Senhor Jesus disse: pedi, dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Senhor, é diante da Sua palavra. A Sua palavra, ela não falha. A Sua palavra, ela produz efeito. A Sua palavra tem poder. A Sua palavra transforma. A Sua palavra está sendo ministrada aos corações nessa noite. E tem mamães aqui, Senhor, tem papais aqui que estão com as mãos estendidas e estão apresentando seus filhos que em algum momento, Senhor, foram levados para o mundo. Mas nós estamos orando. A igreja do Senhor está orando, Senhor, porque as portas do inferno não prevalecerão sobre essa casa, as portas do inferno não prevalecerão sobre essa família, sobre esses filhos que não estão aqui, Pai. Nesse momento nós pedimos: o Senhor pode, Senhor, aonde quer que esteja um filho, uma filha dessa igreja aqui, que está com o coração ferido e não está na Tua presença, o mundo os atraiu. Eu quero, Senhor, clamar com a igreja e pedir ao Senhor que a Sua mão poderosa venha os arrebatar do mundo e venha trazer para a Sua casa e prepará-los para o grande dia do Senhor. Pai santo e eterno, há pessoas que estão aqui tomando, Senhor, um posicionamento, mulheres de Deus, jovens, crianças, adolescentes, tomando um posicionamento e uma escolha, dizendo: Senhor, eu quero priorizar, eu quero esse coração devoto, eu quero essa fé autêntica, eu quero atrair a Tua presença para a minha vida, eu quero viver o sobrenatural, eu quero ver o Senhor milagres na minha história. Tu és o Deus do passado, Tu és o Deus do presente e o Deus do porvir, Tu és o alfa e o ômega, Tu és o princípio e o fim, Tu és aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso que está presente aqui nesse lugar. Enquanto os irmãos cantam, adore e sinta a sua vida ser tocada. Senhor, eu aproveito e oro pela irmã que passou mal aqui na igreja. A igreja já orou por ela, mas ela foi levada para o hospital. Que a vida do Senhor esteja, Senhor, animando, fortalecendo e curando a Tua filha, aonde quer que ela esteja nessa noite. Senhor, irmã, receba a graça do Senhor. Receba. Eu sei que Deus virá. Põe a mãozinha aqui. Com Sua Nessa noite o Senhor diz assim a você: eu vou trabalhar no seu coração, eu vou trabalhar na sua vida, eu vou fazer diferente, eu estou te enchendo para uma nova história, para uma nova ouço vento, mas o tempo mudou. Não vejo chuva, mas a terra molhou. É um novo tempo, os céus estão em movimento. O Senhor tem novidade para sua casa, mas o tempo mudou. Não vejo chuva, o Senhor tem novidade para sua família. É um novo tempo, os céus estão é um novo tempo de vida, de alegria, de poder, de Deus, de unção. Eu sei que Deus
Receba o poder de Deus nessa noite. Receba a glória, receba a unção. Com sua chuva a molhar, e esse vale se encherá de tanta água. Não ouço o vento, mas o tempo mudou. Não vejo chuva, mas a terra molhou. É um novo tempo, os céus estão em movimento. E não ouço o vento, mas o tempo mudou. Não vejo chuva, mas a terra molhou. Jesus, É um novo tempo, os céus estão em movimento. Oh, Espírito de Deus. Espírito de Deus, não ouço o vento, mas vem, o querida, tempo mudou. Vem, vem vejo você, vem chuva, alto, mas a vem em terra nome de Jesus. molhou. Vem, querida, vem É rápido. um novo Vem rápido, tempo, porque pode vir também vocês, mas eu quero pegar na os mãozinha céus dela estão em aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, põe a minha mão aqui. Não ouço o vento, mas o tempo mudou. Dentro Não do teu vejo coração, chuva, uma mas a terra molhou. Eu quero coisa diferente, Senhor. É um novo Eu quero coisa diferente. Então, Os céus estão em movimento. E não ouço o vento, mas o tempo mudou. Não vejo chuva, mas a terra molhou. É um novo tempo, os céus estão em movimento. É um novo tempo, é uma nova história. É um mover de Deus, é o sobrenatural. Não vejo chuva, mas a terra molhou. É um novo tempo. Caminhe em volta das irmãs, porque há fogo nos teus pés. Caminhe aqui em volta das irmãs, toque nelas. Toque nelas, toque na mãozinha delas. Levemente, educadamente toque, porque tem fogo na sua vida. Eu tô guiando, tô te moldando, e o resto é detalhe. Eu estou anotando, caindo aos pouquinhos, mas você vai chegar. O dia vencedor sem suas guerras pra ganhar. Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou estar. Porque é uma história linda na tua vida. Vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda. Pode ir que eu vou cuidar. Jesus está aqui. Jesus pode ir que eu vou cuidar. Há uma nova história nessa noite. Seja cheio. Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando, eu tô guiando, tô te moldando, e o resto é detalhe. Eu estou anotando, caindo aos pouquinhos, mas você vai chegar. O dia vencedor sem suas guerras pra ganhar. Mas fique sabendo. Esses dias contigo eu vou estar. E vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda. Pode ir que eu vou cuidar. Em nome de Jesus, tem vida aí, tem glória, tem glória, tem glória, tem glória, tem glória, tem glória, tem presença, tem presença, tem glória, tem presença. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. E quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda a mensagem, faz profeta pegar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chama este homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenhas medo, não se atrás nem Faraó. Deus vai te
irmãs do círculo de oração, e você vai entoar o hino. Círculo de oração. Círculo de oração. Vem. Círculo de oração. Vem aqui. As que estão aqui embaixo podem ficar. Mas eu quero que as outras subam aqui. Há uma glória de Deus aqui nesse lugar. Ele tem poder. Se puder subir. Não vai te queimar. Vem. Todas do círculo de oração. Todas do círculo de oração. Todas. Todas. Eu vejo fogo na mão das irmãs. Eu vejo autoridade. Eu vejo glória. Eu já vou passar para o pastor, mas depois ele me perdoa. Porque eu preciso fazer algo que o Senhor está me determinando. Porque a presença dEle está na casa. E a presença dEle está agindo aqui. Todas as irmãs do ciclo de oração, por favor. Rapidinho, irmãs, porque nós precisamos encerrar. Sai do seu banco. Sai. Vieram todas. Não há. Tem outro igual. Eu vejo fogo. Eu vejo fogo. Eu vejo espada. Eu vejo a espada. Eu vejo fogo de Deus. Eu vejo fogo. Eu vejo fogo. Você é linda de Jesus. Iramanda. Se Ele nunca te tomou enquanto você está louvando, Ele vai te tomar hoje. Ele vai te encher. Porque tem fogo. Fogo nas suas mãos. Fogo. Abaixa só um pouquinho. Abaixa só um pouquinho. Continua louvando, mas olhe para mim aqui, ó. Eu vejo fogo. Você vai entrar dentro da sua casa e você vai marchar com os passos de Jesus. Eu vejo irmãs aqui que o Senhor está trazendo à vida, não um morto literalmente, a sua vida espiritual está ressuscitando os seus dons, o seu talento, porque hoje você disse: Senhor, eu quero priorizar e eu quero viver aquilo que eu já vivi. Senhor, eu não quero mais ter frieza, mornidão, medo, insegurança. Eu quero ser cheia e eu estou vendo fogo aqui. Você vai levantar sua mão. E eu já vou passar ao pastor. Mas eu quero que você entenda a autoridade que Deus deu nessa noite para você. Nós vamos orar pelos nossos pastores. Você como mulher de Deus, sabe, irmãs, vocês estão festejando aqui. E enquanto vocês levantarem as mãos e orar por todos os pastores do Brasil e do mundo, porque vocês conseguem sentir o que o diabo está fazendo contra os nossos pastores. Se o nosso pastor cai, a igreja vai cambalear. Você entende que o inferno se levantou? Mas nós vamos, você é poder. Você é o poder de Deus na terra. Você é o poder de Deus na terra. Você é o poder de Deus na terra. Nós vamos orar pelos nossos jovens, pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes e pela família nessa noite. Enquanto você levanta a mão e nós vamos orar assim, o Senhor vai tomar mulheres aqui. Aonde está teu esposo, querida? Onde está ele? Ele é pastor? Você é pastora, então. É uma pastora. Eu quero dizer a você nessa noite, olhe para mim. Oh, graça de Deus sobre a sua vida. Oh, graça de Deus. Oh, sabedoria. Você é jovem e o Senhor te levantou com uma graça. E nessa noite Ele diz para você: eu vou mudar aí a forma como eu uso a sua vida, vai ser diferente.
Você vai ser uma mulher ousada. Ousada no Espírito. Receba o que o Senhor tem para você nessa noite. Irmãs do ciclo de oração, profetizava, não profetiza mais? Não? Não tem mais visão? Jesus não cura mais através da sua vida? Você não se acorda mais de madrugada para adorar? Não? Então levante a mão assim, diga assim: Senhor, eu levanto as minhas mãos e oro pelos nossos pastores. O nosso pastor aqui de Sara, Hebron, e através dele nós oramos pelos pastores do Brasil e do mundo. Os homens que o Senhor escolheu para representá-lo na terra e para cuidar do seu rebanho. Diga comigo: Senhor, nós oramos pela juventude. Cuida dos nossos jovens, Senhor. Cuida dos nossos jovens, Senhor. Que eles vivam o sobrenatural de Deus na terra. Cuida dos nossos adolescentes, das nossas crianças. Cuida da nossa família. Cuida do nosso Brasil, da nossa nação. Se Ele está pisando na terra, não há inferno que vença e que destrua a igreja do Senhor, a igreja que clama. Senhor, nós oramos a Ti, e eu vejo que o céu se levanta, o céu se move, e eu sei que você está sentindo fogo nas suas mãos, e eu quero entender que o pastor vai terminar esse culto com você adorando, com você orando umas pelas outras. Abrace a sua irmã, abrace ela e diga sim para ela. Você atrai a presença de Deus. Diga para ela: o nosso coração de Maria, nesse tempo de Marta, Deus está te usando nessa noite.